Oi, fiel, eu sou Marina Lemos. Como vocês estão, hein? Espero que bem. Bora saber tudo do nosso Corinthians hoje. Se liga nos destaques. Fabinho, soldado, abre o jogo sobre reforços e desconversa, viu? Sobre um atacante que o Corinthians possivelmente estava de olho. Outra coisa é que o Corinthians, nosso time, arrancou um empate com o gol de Memphis Depay, mas será que já fez as pazes de vez com a torcida? Outra coisa, Yuri Alberto voltou e com braçadeira de capitão depois de 2 meses. E a quarta notícia de hoje é que Dorival elogiou muito o Yuri Alberto, mas tem cautela se ele vai ser usado ou não no clássico contra o Palmeiras. E aí, fiel, o executivo de futebol do nosso Corinthians, Fabinho Soldado, deu detalhes importantes sobre a busca por reforços e, claro, não fugiu das perguntas sobre o atacante que a Fiel tanto espera, né? Apesar da janela de transferências ter aberto lá no dia 10 de julho, o Corinthians ainda não trouxe nenhum reforço. Fabinho Soldado comentou sobre essa busca, dando total razão aos pedidos do nosso técnico Dorival Júnior, mas também jogando a real sobre a situação financeira do clube, que todo mundo sabe, né? Ele também continuou sendo bem transparente a respeito disso, que falou que o Dorival está coberto de razão, mas que ele também tem a ciência do pouco da dificuldade que o Corinthians tem no momento. No meio dessa busca por reforços, o Corinthians demonstrou interesse no atacante Vitor Sá, que está lá no Krasnodar da Rússia, como já tinha sido informado aqui. Quando perguntaram sobre ele, Fabinho Soldado desconversou, mas falou sobre a importância de manter o elenco, citando o caso do nosso artilheiro Yuri Alberto, que agora renovou até 2030. Resumindo, saiu pela tangente sem querer responder se estão negociando com o Vitor Sá ou não. A diretoria está trabalhando, mas com pés no chão, pés nos chões, pés no chão. É assim, né? Pés no chão. Eita, que às vezes confunde. Buscando as melhores opções para fortalecer o elenco sem criar novas dívidas para o Timão, que já deve mais de 2 bilhões de reais por aí. Bora então para a segunda notícia. E a gente conseguiu arrancar um empate com o gol do Memphis Depay, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E o Corinthians, né, finalmente desencantou com duas coisas. Memphis Depay voltou a marcar e Yuri Alberto voltou de lesão e quase marcou, inclusive, né? O Corinthians garantiu um ponto importante no Brasileirão. Na noite desse sábado, o Timão empatou com o Botafogo em 1-1 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. O primeiro tempo foi complicado, com o Botafogo dominando e abrindo o placar com o Arthur Cabral. O nosso Timão, como um time cheio de reservas, estava meio apagado, sem conseguir trocar passes e só chegou com perigo no finalzinho do primeiro tempo com uma chance desperdiçada pelo Bahia. Mas, segundo tempo, foi outra história. O Corinthians voltou com 4 substituições e uma mudança total de postura, dominando o Botafogo boa parte do tempo. De tanto insistir, depois de perder um caminhão de chances, o Memphis conseguiu balançar as redes e garantiu o empate, além de ficar muito aliviado, porque ele já vinha de uma sequência de jogos sem assistências e sem gols. Com esse resultado, nosso Corinthians chegou a 21 pontos no Brasileirão, subindo momentaneamente até o fim de sábado para a 8ª colocação. Mas a gente sabe que pode terminar a rodada na 14ª posição, dependendo dos outros jogos, né? Mas o importante é que a gente ainda segue na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2026. E ó, anota aí, hein, fiel? Corinthians volta em campo nessa próxima quarta-feira para o jogo de ida das 8ª de final da Copa do Brasil. E é logo um derby, hein? Nossos comandados de Dorival Júnior recebem o Palmeiras 9h30 da noite na Neoquímica Arena. E o Yuri Alberto, hein, que voltou e voltou com moral, com braçadeira de capitão depois de 2 meses e ainda quase fez um gol. Aí sim, hein? Então não perdeu o faro de gol e a gente tá precisando dele de volta nos 90 minutos de jogo. Ó.
O Yuri Alberto foi uma das grandes novidades do nosso Corinthians no empate por 1-1 com o Botafogo. Ele voltou aos gramados no segundo tempo, depois de mais de 2 meses parado, mas vale lembrar, recuperação em tempo recorde. O craque não jogava desde o dia 24 de maio, quando sofreu uma fratura na vértebra L1 na região lombar, lá no empate contra o Atlético Mineiro. Foram mais de 2 meses de muita recuperação e preparação para esse retorno tão esperado. E a volta foi em grande estilo, né, Fiel? O Yuri ainda recebeu a braçadeira de capitão do Corinthians, entregue pelo nosso guerreiro Ángel Romero, que saiu para a entrada do camisa 9. Que moral, hein? Em campo, o Yuri participou ativamente e criou chances para o Timão. Ele teve uma ótima oportunidade cara a cara com o goleiro John, mas a bola acabou indo para fora quando o placar ainda estava 1-0 para o Botafogo. Mas o importante é que ele está de volta e mostrando que vem com tudo e não perdeu o faro de gol. E vale lembrar, hein? Ele pode ser muito importante para o clássico contra o Palmeiras, o jogo de ida da Copa do Brasil, que é nessa quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Quero saber aí os palpites de vocês. Comenta aqui, bora conversar. Vou deixar meu palpite aqui no comentário também do placar desse primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês, o palpite de vocês. Dorival Júnior elogiou Yuri Alberto, mas tem cautela pro derby, viu? Então vamos segurar os nossos ânimos e a nossa animação toda de ter visto o Yuri Alberto em campo de novo. Depois do empate do Corinthians com o Botafogo, o nosso técnico Dorival falou sobre a volta do Yuri Alberto aos gramados. O atacante entrou no intervalo e jogou pela primeira vez depois de 2 meses, como já falei na outra notícia, né? O comandante explicou todo o planejamento físico para a reintegração do nosso camisa 9. Elogiou a postura dele em campo e deu a entender que o Yuri deve estar disponível para ser titular nos próximos jogos. O Yuri sofreu essa fratura na vértebra lombar L1 no empate contra o Atlético Mineiro, lá no dia 24 de maio, e só voltou nesse último sábado. Segundo o treinador, a ideia era justamente que o atacante jogasse por uns 45 minutos para não desgastar demais antes do clássico contra o Palmeiras, que é na quarta-feira pela Copa do Brasil. Ou seja, nosso comandante alvinegro elogiou demais a postura do camisa 9 nos mais de 46 minutos em campo, explicando que a presença do nosso craque de 24 anos e que acabou de renovar até 2030 foi super importante para o segundo tempo do Timão, que resultou no gol de empate com o Memphis Depay, né? A volta do Yuri Alberto teve um peso simbólico. Ele entrou em campo e recebeu a braçadeira de capitão. E dentro das 4 linhas, o Yuri participou ativamente, até criando uma das melhores chances do Timão no segundo tempo, ficando cara a cara com o goleiro John. Apesar da boa volta, o Dorival reforçou que o retorno do Yuri está sendo feito com muito cuidado, mas já sinalizou que ele deve ganhar mais minutos nos próximos jogos e voltar a ser, né, óbvio, o nosso cara no ataque. Agora é esperar. Vamos ver se o Yuri Alberto já começa jogando no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que acontece nessa próxima quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Quero saber o palpite de vocês para esse jogo, hein? Vou escrever aqui nos comentários o meu palpite também. E é isso. Essas foram as notícias de hoje. A gente se vê no próximo EOFC Corinthians. Beijinho, beijinho. Fui.